Olá, esse é mais um episódio da série Opinião Seconds, e os minutos de hoje são para falar sobre história e interpretação constitucional, especificamente sobre a relevância da interpretação constitucional para esse tipo de história, que é a história constitucional. Gostaria de começar aqui por uma distinção, que ao menos conceitualmente é válida, entre o discurso das fontes e o discurso das normas. Essa é uma distinção que pressupõe que o direito é linguagem e atividade linguística, atividade discursiva, e seria composto, então, por esses dois grandes discursos. O discurso das fontes é aquele que vai se concretizar, se consolidar no que a gente chama de direito positivo, no direito posto, nos dispositivos constitucionais, particularmente no nosso caso, no texto da Constituição, para dizer de uma forma bem simples. Esse seria a Constituição, os textos constitucionais concretizariam, seriam os enunciados concretos aí desse discurso das fontes. Mas, distinto desse discurso das fontes, e sobre esse discurso das fontes especialmente, existe um discurso das normas, que é a atividade discursiva dos intérpretes. Então, esse discurso das normas, pessoal, ele decorre da atribuição de sentido aos dispositivos normativos, aos textos constitucionais. Então, a norma só surge, na verdade, quando o dispositivo, o texto da Constituição é interpretado, quando algum intérprete atribui sentido àquele texto. E aí surge o discurso das normas, que é um discurso, em grande parte, aí sobre o discurso das fontes, é um metadiscurso, dessa forma. Por que essa distinção é importante para a gente? Porque ela tem uma influência forte na definição do que é Constituição, afinal. E definir o que é Constituição é importante para a gente saber o que é história constitucional e como fazer a história constitucional. Então, a Constituição são os dispositivos constitucionais, são os textos constitucionais, ou a Constituição, pelo contrário, é muito mais a forma de interpretar aqueles textos, às vezes contra os textos, às vezes para além dos textos, às vezes aquém dos textos. Eu imagino aqui, e já está implícita a resposta, né, que a Constituição é muito mais a forma de interpretar, muito mais a forma de interpretar do que só os textos em si. Os textos são um ponto de partida importante, mas qualquer um que tenha uma visão realista sobre o fenômeno constitucional não vai ignorar que a forma de interpretar a Constituição pode ser bastante distinta dos textos. E a gente não precisa nem voltar para a história para chegar num exemplo bastante concreto e bastante cotidiano no nosso dia a dia, no nosso direito constitucional de hoje, para ver que é bem importante a forma de interpretar, particularmente como os poderes interpretam a Constituição. Isso é bem importante para dizer o que é a Constituição em determinado momento. Basta a gente ver, por exemplo, que as medidas provisórias no nosso país não são só emanadas apenas em casos de relevância e urgência, como diz o artigo 62. Esses requisitos de relevância e urgência foram bastante flexibilizados pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e depois pelo Judiciário, né? O Legislativo e o Judiciário, até a crítica é que se omitem no controle da emanação de medidas provisórias por qualquer coisa, né? E não por relevância e urgência mesmo. Então, a gente vê que, de fato, a forma de interpretar a Constituição é muito mais importante do que os textos em si, né? E o que a gente conhece como história constitucional, sobretudo, aquela história constitucional, que é alguma história constitucional, mas não toda a história constitucional, que está lá nos manuais, aquilo lá é só um resgate dos textos. E uma história constitucional mais densa e mais complexa tem que se basear nos vestígios da interpretação, nos vestígios que concretizaram, que registraram as formas históricas de se interpretar a Constituição. Isso que é interessante, é assim que se faz história constitucional. Então, esses vestígios da interpretação são bastante interessantes, assim, porque podem ser de muitos tipos diferentes. A interpretação constitucional, em particular, tem uma comunidade de intérpretes bastante ampliada, né? Para além das autoridades constituídas, que são os intérpretes aplicadores, né? O poder legislativo, o poder judiciário em determinados momentos da história, e mesmo o poder executivo em determinados momentos da história, são intérpretes decisivos da Constituição. Então, as autoridades constituídas interpretam a Constituição, os juristas interpretam a Constituição, e no caso, particularmente do direito constitucional, com particular relevância, a sociedade interpreta a Constituição. E isso é muito interessante, analisar a história constitucional do ponto de vista da interpretação possibilita que a gente veja os conflitos sociais e as divergências que haviam em cada momento.
né? E não necessariamente as divergências que foram, as formas de interpretar que foram acolhidas pelas autoridades constituídas pelo direito positivo. Também as formas divergentes de interpretar que foram vencidas ao longo da história. Vale a pena resgatar essas formas de interpretar, sem dúvida. Eu acho que, sobretudo, nos tempos que correm, é importante a gente resgatar as formas de interpretar de quem lutou por mais igualdade e não conseguiu, de quem lutou por inclusão e não foi incluído, ou ao menos não totalmente incluído, de quem lutou por reconhecimento e não foi totalmente reconhecido. Então, tendo em vista a nossa realidade de hoje, eu acho que é sempre muito importante resgatar a memória, aquilo que nos pode trazer esperança.